Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos falando contigo nesta manhã. Queremos te agradecer porque estamos com saúde e podemos estar aqui louvando-te e bendizendo o teu nome, Senhor. Agradecido pelos irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas. Abençoe a todos, abençoe as suas famílias. Senhor, também te pedimos pela palavra que será lida e explanada nesta manhã, que ela possa ter guarida em nossos corações. Abençoado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Mesmo assentados, irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O tema dessa mensagem é a queda da humanidade. E continuamos na sequência de sermões histórico-redentivos. Terminamos toda a parte que era da criação. E agora iniciaremos uma série de sermões sobre a queda. Um dos esquemas teológicos que tratam da história redentiva tem 4 pontos, que é criação, queda, redenção e consumação. Nós passamos pela criação, trataremos da queda e depois ficaremos muito tempo em vários aspectos da redenção. Portanto, assim diz a palavra de nosso Deus em Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque o Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão
e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, a Tua palavra foi lida, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é histórica. Ela não é um conto, ela não é um conto de fadas, como dizem os opositores da Tua verdade. Aqui está a Tua história, revelada a Teu servo Moisés, que a registrou. Portanto, ó Deus, Sua palavra sendo lida, ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Tu conheces os nossos corações, e Tu mesmo, Senhor Deus, trata conosco através desta mensagem, Pai. Que o Senhor Todo-Poderoso aplique aos nossos corações, de cada um dos irmãos aqui presentes e daqueles que possivelmente ouvirão essa mensagem algum dia, para que eles reconheçam-se pecadores e necessitados da gloriosa graça de um Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, aqui é um texto extremamente conhecido, portanto eu não preciso pontuar muitas coisas para vocês, mas algumas coisas são bem claras aqui que precisam ser pontuadas sobre a questão da queda da humanidade. O primeiro ponto é que o tentador se apresentou na serpente, é o próprio Satanás, o anjo caído, aquele que quis fazer uma revolta contra Deus, sendo uma criatura de Deus, e ele mesmo quis corromper então as criaturas que Deus fez menores que os anjos, que são os homens. Ele não atacou aquele que tinha a liderança e a primazia conforme foi dada por Deus, que era Adão. Adão foi criado primeiro exatamente para ter a posição de liderança sobre o casal, como é, até hoje, a ordem de Deus. Ele foi e atacou a parte mais frágil, aquela que era para ser a auxiliadora, a mulher. E a fazê-lo, ele faz com uma provocação, logo de cara. Ele diz, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, sendo que toda a árvore do jardim era o alimento do homem, como assim? A serpente pergunta para Eva, vocês não vão comer mais? Vocês vão estar em jejum eternamente? Ele provoca com uma mentira a mulher. E a mulher responde com uma inverdade, ao fazer uma colocação acima daquilo que Deus falou. Ela respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela ousou dizer que Deus tinha dito aquilo. Dele não comereis, nem tocarei neles para que não morrais. Deus disse para não comer. Em nenhum momento ele falou que não podia tocar. Então, um dos erros que a humanidade comete é acrescentar coisas àquilo que Deus determinou. Além disso, ela usou a frase que os profetas usavam, disse Deus. Ela colocou palavras na boca de Deus que não saíram da boca de Deus. Ela já estava na rota do pecado a partir deste momento. O ser humano foi criado santo, perfeito, separado para Deus. Ele tinha naquele momento toda a condição e inclinação para o bem. Mas Deus criou o homem com a condição de escolha contrária no Éden. Esta condição de escolha contrária foi exatamente o que Eva já estava fazendo aqui, ao falar mais do que Deus tinha falado. Então o coração dela já estava inclinado ao pecado neste momento. Satanás, sendo o mais astuto dos seres até então, ele disse, é certo que não morrereis. E aí ele faz o quê? Primeira pergunta dele já coloca uma dúvida sobre quem é Deus. Se Deus é de fato bom, por que ele te proíbe de comer todas as árvores do jardim? Ele começa com uma mentira. Depois ele começa com outra mentira. É certo que não morrereis. Esse Deus aí não é tão bom assim não. Olha só, ele está querendo te negar a capacidade de ser como ele, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal.
Eva, em vez de querer ficar no estado que ela deveria ficar, na posição de auxiliadora que lhe foi dada por Deus, ela queria primeiro para ela essa condição de saber e ser como Deus. Ela não só quis não estar lado a lado com Adão na mesma missão, sendo liderada por ele e auxiliando para que a missão fosse feita, como ela quis ser como Deus. Essa é a inclinação pecaminosa que todos nós vivemos hoje. Nós não queremos estar na posição que Deus nos colocou, ou seja, aqueles que deveriam estar com autoridade e liderança, assumindo o oficialato na igreja, aqueles que deveriam estar assumindo compromisso para puxar os trabalhos como líderes que são os homens, não estão fazendo isso. E as mulheres estão fazendo muito mais do que deveriam, carregando uma carga que não é delas, como Eva tentou fazer a partir daqui, ao escolher ouvir a serpente e não a Deus. A serpente que hoje tem pervertido as mulheres é o feminismo, e elas têm ouvido o feminismo, e têm sido contrária à palavra de Deus e à revelação de Deus, que quer todo o bem para as mulheres e assim também para os homens, que devem representar Jesus Cristo na relação de sua família, protegendo, provendo, guardando, amando e morrendo, se necessário, por suas esposas e filhos. Mas continuando aqui no texto da queda da humanidade, que continua perpetuando até hoje. A partir do momento que a mulher já estava com a condição do coração inclinada para cometer o pecado, e sendo que somente eles tinham livre-arbítrio, ela foi e cometeu o pecado. Ela olhou para a árvore, viu que era agradável, e tomou-a e comeu. A partir desse momento, Eva tinha cometido um pecado contra Deus, contra a santidade de um Deus glorioso, como os jovens estudarão hoje na lição de número 1 da revista, o Deus que tem toda a glória, que é a soma de todos os seus atributos. Contudo, não foi Eva que cometeu o principal pecado. Quem cometeu o principal pecado foi Adão. Adão, como o primeiro criado e como aquele que já tinha recebido do próprio Deus diretamente a ordenança, sendo que Eva também provavelmente tenha recebido, já que o Senhor estava com eles todas as tardes. Mas ele, tendo ouvido diretamente, ele, em vez de repreender sua mulher como líder da casa, mostrar seu pecado e buscar a face de Deus para pedir o perdão antes que ela fosse morta, porque era essa a punição prometida e foi cumprida, mas não imediatamente como eles achavam que foi, ele deixou de amar Deus mais, que é uma ordem que nós temos, que é amar Deus mais e amar a todos os outros menos, como o próprio Jesus ensina quando ele diz que devemos aborrecer pai, mãe, irmão, esposas e todos para poder amá-lo mais, e aborrecer aqui é amar menos. Então não podemos nunca amar alguém ao mesmo nível de que amamos a Deus. Ele preferiu amar mais sua esposa do que Deus e pegou o fruto e também comeu. Adão, além de ter a posição de liderança dada por Deus, Adão tinha a disposição para fazer o que era certo, mas ele escolheu a escolha contrária e fez o que é errado. E com isso, diz a Escritura, abriram-se os olhos deles para quê? Para o mal, para o pecado, para a inclinação que leva a todos nós que nascemos da linhagem de Adão e Eva a nascermos totalmente depravados em pecados. Nós não temos livre-arbítrio. Nenhum de nós tem esse tipo de coisa. Esse é um conceito filosófico-psicológico errado em relação à Escritura. Todos nós temos um arbítrio que é servo, escravo do pecado. Nós nascemos, por causa do erro de nossos pais, servos do pecado. Louvado seja Deus que nós nascemos de novo pelo Espírito, e por isso restaura-se em nós uma inclinação para o bem, mas uma luta eterna entre duas inclinações, a do pecado e a inclinação do Espírito. Eterna, que eu quero dizer, enquanto nossa vida dura aqui, perdão pelo termo eterno. Enquanto dura nessa vida, porque quando formos glorificados, não mais teremos qualquer inclinação para o mal, seremos somente inclinados para o bem.
Nunca mais a humanidade terá livre-arbítrio, porque quando nós formos glorificados, nossa inclinação será perfeita, somente para o bem. Não haverá escolha contrária, como houve no Éden. Somente Adão e Eva tinham livre-arbítrio, mais ninguém. E eles, como a humanidade faz até hoje, quando perceberam que eles estavam em pecado ali, por terem cometido contra a santidade de Deus, essa escolha contrária ao que era certo, eles cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Os seres humanos têm feito o que com os pecados que cometem? Eles tentam esconder, eles tentam dissimular, eles tentam passar incólumes pela sociedade, mas ninguém se esconde de Deus. As pessoas continuam fazendo para si cintas, continuam fazendo para si coisas que escondam suas vergonhas dos olhos dos outros homens. Eles não se preocuparam com Deus, eles não se preocuparam com a serpente, eles se preocuparam em estarem nus um para o outro. Aqueles que, quando foram criados, e está lá em Gênesis 2, como joia da criação, estavam nus e não se envergonhavam. A partir deste momento, homem e mulher começam a ter uma disputa que era completamente desnecessária. Começam a se esconder um do outro. E mesmo no casamento, hoje, ouvindo a serpente atual, que é o feminismo, as mulheres se escondem dos seus maridos e querem terem vidas separadas deles, mesmo que casadas. E os homens, em vez de assumirem a responsabilidade por suas famílias, preferem fugir para coisas que são totalmente ilícitas. E, portanto, nós temos hoje a destruição do casamento, que infelizmente nós vemos no mesmo nível do mundo na igreja. As coisas não deveriam ser assim. Mas como nós vamos ver em toda essa revista da Escola Dominical que agora estamos estudando, o herói da narrativa não é Adão, não é Eva e muito menos é a serpente. O herói da narrativa é o Senhor Deus. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, Deus sempre está conosco. O homem em pecado faz a mesma coisa sempre, tenta se esconder da presença do Senhor Deus. Nosso Deus, que é cheio de glória, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia que Adão e Eva pecariam. Ele sabia que eles tentariam resolver por si mesmos. Ele sabia que eles, em rebeldia, tentariam ser independentes. E a pergunta que muitos fazem filosoficamente é por que Deus não impediu? Deus não impediu porque Ele mesmo queria apresentar todos os seus atributos e o ser humano só conheceria a misericórdia, a graça, o amor, o perdão, a bondade, o sacrifício e todos os atributos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem como Deus, se essas coisas acontecessem. Deus não fez que Eva escolhesse o pecado. Deus não fez que Adão escolhesse a desobediência. Eles fizeram isso, mas Deus sabia que eles fariam. Mas Deus também não deixou eles à destruição. Pelo contrário, Ele chamou ao homem. E por que, mais uma vez, Ele não chamou Eva primeiro e o homem primeiro? Porque Deus tem uma ordem na criação. E a ordem da criação é que a liderança é masculina. Por isso Ele responsabiliza Adão, até hoje, pelo pecado que a humanidade caiu, e não Eva. Era Adão que tinha a posição de liderança. E somos nós, homens, que temos a posição de liderança em nossas famílias, em nossas casas e em nossas sociedades. E quando nós deixamos de fazer isso, somos nós que seremos cobrados. E Ele cobrou de Adão. E Ele não cobrou de uma maneira direta, imperativa, como muitas vezes eu falo. Ele questionou e falou ao coração, para que o próprio Adão reconhecesse o seu pecado. E é isso que nós fazemos no aconselhamento bíblico. E claramente nós vemos aqui Ele dizendo a Adão, versículo 9, onde estás? Deus é onisciente, Ele sabia.
mas ele queria trabalhar com o coração de Adão. E Adão disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Não sabemos por quantos anos Adão andou nu, lado a lado com Deus, todas as tardes na viração do dia. Não sabemos por quanto tempo Deus andou com ele e com Eva nessa condição. Mas porque agora ele é um pecador, alguém que ousou ser contrário à glória e soberania de Deus, ele teve medo. Medo de ser morto e fulminado exatamente naquela hora. E tolamente se escondeu. Observe como o pecado nublou na mente do homem, a começar por Adão e Eva, os atributos de Deus. E mais uma vez é por isso que nós vamos estudar esta revista de escola dominical que fala dos atributos de Deus, para que nós pensemos e venhamos a refletir sobre estes atributos. Então nós vemos claramente aqui que Adão perdeu essa noção. Ele acreditou que podia se esconder de um Deus que é onisciente, que é onipresente. E Deus continua indo ao coração de Adão para que ele revele o seu pecado. Quem te faz saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Obviamente Deus sabia disso, mas Deus queria levar Adão a entender isso, como Jesus faz com Pedro quando o restaura. Ele vai ao coração. E é por isso, senhores e senhoras, que nós nos reunimos como igreja para pregar a palavra e expô-la, para que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme através da palavra. Portanto, não sejam rebeldes como Adão, nem rebeldes como Eva, que quiseram colocar a culpa um no outro em vez de colocar a culpa em si mesmo e assumir o seu pecado e abandoná-lo e voltar-se para Deus. Então disse o homem respondendo aqui a pergunta de Deus, em vez de responder: o meu coração foi corrupto, o meu coração me inclinou a amar mais minha esposa do que ao Senhor. Ele disse: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E assim tem feito os homens pecadores até agora. Não assumem o seu próprio pecado, não se arrependem, não pedem perdão a Deus e aos homens, e continuam acusando uns aos outros daquilo que eles cometem. Irmãos e irmãs, nós somos cada um responsáveis por aquilo que fazemos. Nós responderemos a Deus por cada atitude contrária à sua vontade revelada. Não adianta dizer que os seus pais não andaram com você no caminho estreito. A responsabilidade é sua. E aqui, Adão não assumiu a responsabilidade. Como líder, criado por Deus para liderar, como Jesus lidera a igreja, ele preferiu acusar, apontar o dedo e não se arrepender. Então Deus pergunta à mulher, já que o homem abriu mão naquele momento da sua liderança, ele deveria ter assumido o seu pecado e o pecado de sua mulher, porque ele poderia tê-la impedido de fazer. Ele pergunta à mulher, já que o homem resolveu abrir mão daquilo que Deus mesmo determinou para ele: o que é isso que tu fizeste? E a mulher, mais uma vez, em vez de assumir o seu pecado, já que ela mesma acrescentou as palavras à palavra de Deus, ela mesma cobiçou o fruto. Não foi a serpente que fez isso por ela, ela que fez. Ela não também assumiu a sua responsabilidade diante de Deus, porque cada um de nós, mesmo que o homem tenha a posição de liderança e a mulher de auxiliadora, cada um de nós responderemos diante do trono no dia do juízo. Louvado seja Deus que não ficaremos lá sozinhos como aqueles que são eleitos. O próprio Senhor se posicionará à frente de nós e responderá por nós. Eu morri por ele, eu morri por ela. Louvado seja Deus por isso. É um consolo. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de andarmos da maneira correta. E Eva acusou a serpente. E observem que Deus não pergunta à serpente. Satanás, esse ser desprezível, pode passar para o versículo próximo, 14. Esse ser desprezível, esse maldito,
que é apenas uma criatura de Deus e que já está destinado ao lago de fogo e enxofre, ele não tem de Deus nenhuma palavra para ele. Deus fala com o animal, a serpente, que deixou-se ser dominada por Satanás. E Satanás já está julgado, ele não será julgado, ele já está. E o juízo que ele tem é que, versículo 15, mais uma vez o herói da narrativa diz que ele colocaria inimizade entre a serpente, Satanás, não as cobras, e a mulher. Por que a mulher? Porque vai ser da descendência da mulher. O seu descendente, né, a descendência aqui, tua descendência é da serpente, e o descendente, um descendente específico, ele vai ferir a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. E nós sabemos que é exatamente isso que Cristo Jesus fez. A promessa aqui, chamada de proto-evangelho da graça, é exatamente que Cristo feriria a cabeça da serpente. Quando Adão e Eva, principalmente Adão, abriu mão de sua liderança, ele deu ao inimigo, o império das trevas, a oportunidade de, como reino parasita, se colocar sobre o mundo. É por isso que Jesus Cristo diz que o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, tinha alguma autoridade, porque o homem que tinha um lugar gerente nessa terra, dado por Deus, como vice-gerente da criação, abriu mão e deu para Satanás quando ele pecou. Mas quando o verdadeiro rei veio à terra, ele feriu a cabeça da serpente, ou seja, a autoridade e poder de Satanás, dada pelo homem, foi tirada pelo Filho quando ele veio aqui e inaugurou o reino entre nós. Então nós vemos aqui que o herói da narrativa é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A humanidade ficou sujeita ao domínio de Satanás até que Cristo Jesus, sujeita como império parasita, mais uma vez, não porque ele tem autoridade real, ele não tem, ele só é uma criatura, ficou sujeita, mesmo que limitadamente, aos avanços de Satanás, até que Cristo Jesus pisou a cabeça da serpente e a feriu. Portanto, queridos, hoje, nós, como Igreja do Senhor, vivemos nessa autoridade daquele que tem toda a autoridade e já esmagou a autoridade que Satanás tinha em seu reino parasita. É por isso que nós temos dele mesmo o chamado para levar o Evangelho até os confins da terra, o chamado para anular o império das trevas em todo o mundo através da pregação do Evangelho. Eu e você, cristão, cristã, temos essa autoridade. Não precisamos temer terreiro de macumba, trabalho feito, nada dessas coisas, porque o nosso rei já feriu a cabeça da serpente. Ela não tem autoridade sobre nenhum de nós. Preguemos o Evangelho nesta autoridade, pois o homem caiu sim. Nossa humanidade está caída para aqueles que não nasceram pela segunda vez. Mas nós já fomos levantados quando Ele foi levantado e morreu pelos nossos pecados. Então, que nós sejamos aqueles que levem a mensagem da vida eterna. Só concluindo agora esse sermão, nos versículos finais, no versículo 22, quando Deus trata com aquela questão de o homem não poder estender a mão e tomar do fruto da vida eterna, Ele, por misericórdia, estava levando a humanidade de viver uma eternidade em pecado. Quando o homem foi expulso do Éden, neste momento, Deus estava agindo com misericórdia com a humanidade, pois se eles tivessem tomado do fruto, obviamente que Deus não permitiria, como não permitiu, mas se eles tivessem tomado do fruto, eles viveriam eternamente na condição de pecado.
Se nós temos a graça de nascermos de novo, é porque o Senhor expulsou a humanidade de lá, do Éden, para que nós possamos entrar no novo céu e na nova terra, que é o Éden prometido, preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Já não há para nós, versículo 24, final dele, já não há para nós cristãos uma espada refugindo na entrada. Nós já estamos com o caminho aberto até a árvore da vida. O caminho, quem é o caminho, irmãos? É Jesus, é o eu sou, é aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele também é a árvore da vida, que nos dará a vida eterna com o Senhor, em estado glorificado, não em estado de pecado, como teria sido no primeiro Éden, para sempre. Louvado seja o Senhor, porque mesmo na queda, nós vemos a graça e a promessa do perdão. Que o Senhor aplique aos nossos corações essa verdade, que o Senhor nos dê a graça de sempre, sempre, sempre lembrarmos que se nós temos alguma limitação naquilo que queremos fazer, através dos mandamentos do Senhor, é para nos guardar de vivermos em estado de pecado e podermos viver em estado de glorificação, como estudaremos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Para finalizar o nosso culto, então, em resposta ao sermão,